Vamos ver o quanto ainda o meu celular vai permitir que eu continue filmando, já que eu estou começando agora a ter problemas com armazenamento. Mas vamos lá. O tarô, ele passa a ser entendido de uma perspectiva esotérica, de uma perspectiva mística, a partir de um autor do século XVIII, um pastor cristão francês, chamado Kurt de Gebelin, ou talvez Gebelin, confesso que eu não conheço a pronúncia francesa. E Gebelin era um estudioso da hermenêutica, ele era um cara bastante ativo pela causa da independência norte-americana, ele vai ser aceito como membro honorário na Sociedade Norte-Americana de Ciência e Filosofia e toda essa coisa. Então, de forma geral, seria pouco dizer que ele era uma figura extremamente eminente no meio intelectual da sua época. Entretanto, nessa época, o conceito de história, de historiografia, como nós temos hoje, o conceito de como hoje nós consultamos fontes, isso ainda não existia. Então eu estou falando de uma época em que as pessoas tinham um grande interesse na história do Antigo Egito, mas ainda Chapolion não tinha descoberto a Pedra de Roseta, que, para quem não sabe, essa era uma pedra descoberta no início do século XIX por um explorador francês, o Chapolion. E essa pedra ela tinha texto nos antigos hieróglifos egípcios, árabe e grego. Isso permitiu que as pessoas finalmente entendessem a língua, a linguagem, né, dos hieróglifos, permitiu que eles pudessem ser traduzidos e que essa língua fosse compreendida. Então, antes da descoberta de Chapolion, tudo o que se sabia sobre o Antigo Egito eram as coisas que tinham sido registradas pelos gregos, pelos romanos. Mas como a história nessa época ainda não havia se estabelecido como método, como, eu vou colocar bem entre aspas isso, mas como ciência, então era considerado válido no meio intelectual da época criar todo tipo de especulação. Então Cordegebelin ele escreveu uma obra bastante extensa em diversos volumes chamada Monde Primitif, o Mundo Primitivo, onde ele apresentava uma especulação de que existiria uma religião pré-cristã primitiva que seria a religião perene da qual todas as outras religiões derivariam. Isso daí até a gente pode pensar como um precursor, né, da filosofia perennialista que no início do século XX a gente vai encontrar em autores como René Guénon e Fritjof Schuon, enfim. Mas, voltando ao tarô, então o Gebelin ele tinha essa crença em que o tarô, na verdade, viria de uma série de tábuas de ouro que foram criadas por um mago egípcio chamado Hermes Trismegistus, que tinha 12 discípulos e que essas tábuas elas trariam conhecimento da religião primitiva, a religião que antecedia todas as outras religiões. Enfim, óbvio que do ponto de vista histórico, isso daí não tem nenhuma base. Se essas tábuas de ouro tivessem existido, provavelmente elas teriam já sido encontradas no momento. Mas
ele acabou criando esse vínculo imaginário do tarô com o Egito, que hoje em dia é extremamente popular em novos movimentos religiosos, que eu vou explorar mais tarde, quando eu for falar da Golden Dawn e for explicar sobre Aleister Crowley. Então eu não estou dizendo que o tarô não tenha ligação histórica com o Egito, porque ele é baseado no baralho mameluco. Ele vai ao longo da história passar a ter uma relação com a tradição hermética, que é uma tradição filosófica e religiosa que surge no Egito ptolomaico, na Antiguidade Tardia. Entretanto, essa linha que o Gebelan estabelece, ela é pseudo-histórica, da mesma forma que existe a pseudociência, existe a pseudo-história. E, eventualmente, um cara chamado Etila, ele vai criar uma forma de você usar as cartas do tarô para ler o futuro, que vai ser uma prática comum até hoje.